O voto de silêncio ficou conhecido como uma prática religiosa que alguns padres e monges faziam, com o objetivo de elevarem a sua espiritualidade, pois o silêncio faz você ouvir mais, aprender mais e se conectar com seus pensamentos e sentimentos, desenvolvendo dessa forma o autoconhecimento e o autocontrole. A gente conhece o voto de silêncio como uma coisa religiosa, como uma coisa de monges, de padres, dos mosteiros lá que as pessoas faziam voto de silêncio. E quando a gente fala de voto de silêncio, a gente vai estudar sobre isso, a gente percebe que o voto de silêncio ele tem a ver com algo mais espiritual, no sentido de um desenvolvimento interno, de um desenvolvimento espiritual, pessoal, da própria pessoa ali. Então o voto de silêncio ele tem esse objetivo de autoconhecimento e autocontrole. Eu sempre soube a importância do silêncio e de alguma forma eu já praticava na forma de ouvir mais e falar menos. Mas uma coisa é você estudar, conhecer, saber de forma teórica sobre isso e outra coisa é você realmente praticar isso. E isso aconteceu comigo por um mês. Então, falar sobre voto de silêncio, saber sobre o voto de silêncio é uma coisa, Outra coisa é você praticar, ficar em silêncio por muito tempo, por um mês, por exemplo, igual aconteceu comigo. Um dos aprendizados foi falar somente o necessário. Normalmente a gente tende a reclamar de tudo ou resmungar a qualquer situação ruim que aconteça. Por exemplo, bater o dedo do pé, a gente começa a xingar ou reclamar porque alguma situação saiu fora do planejado ou porque alguém te deixou nervoso e etc. E também a todo momento estamos falando coisas necessárias, que não agreguem nada e que pode prejudicar outras pessoas e a nós mesmos também. Então, falar menos e somente o necessário faz você evitar conflitos com as pessoas e faz você parar de reclamar. E então, isso sempre acontece com a gente sempre reclama de tudo. O ser humano é meio que ele reclama mais do que qualquer outra coisa. A gente sempre está reclamando. Isso é meio que natural do ser humano a gente reclamar de tudo, Seja de alguma coisa, situação ruim, de alguma dificuldade ou de alguma dor, igual eu dei exemplo aqui de bater o dedo do pé, a gente já começa a xingar. Então, quantas vezes já aconteceu com você? A gente bate o dedo do pé, ou bate, eu dei o exemplo do dedo do pé, mas a gente bate qualquer coisa, machuca qualquer coisa, a gente já começa a reclamar. Por mais que é uma coisa pequenininha, a gente começa a reclamar. Ou a gente começa a reclamar de alguma situação que saiu fora do planejado. A gente sempre tem esse lance de querer estar no controle das coisas. E quando alguma coisa sai fora do planejado, a gente já começa a reclamar. Isso é natural também. Ou porque alguém te xingou e deixou nervoso. Então, também isso acontece. Você está conversando com alguém ou alguém falou mal de você, e você ficou nervoso e tal, e você já começa a reclamar. Então o ser humano reclama muito, o ser humano vive reclamando, isso acontece, é natural, também faço isso, eu reclamo a todo momento. O problema é que assim, quando você fala somente o necessário, você evita ficar reclamando das coisas, você evita falar, então qualquer coisinha que aconteça comigo, até mesmo qualquer coisa ruim, ou sei lá, qualquer coisa que seja, eu evitava falar. Então, por um tempo, quando você começa a evitar ficar falando, naturalmente você evita certas coisas. Então, assim, certas coisas que você meio que reclamava normalmente, ou que você falava só por falar, você evita ficar. Quando você treina a não falar sobre aquilo, normalmente aquilo vira automático. Então você começa a parar de reclamar algumas vezes de algumas certas situações que você sempre reclamava, ou alguma coisa que deixava você sempre desconfortável, alguma coisa que você tinha que opinar sobre alguma coisa, você para de opinar porque, sei lá, tem que poupar a voz, por exemplo, Então, às vezes, ficava opinando sobre certas coisas, aí você para de opinar porque você vai poupar a voz. Então, também para de ficar dando opinião, de ficar falando, e de falar coisas necessárias, A gente sempre também tem essa mania de ficar fazendo fofocas, de ficar jogando papo furado, nada de errado com conversas assim, para entreter, mas às vezes a gente fala coisas demais e que não precisava, e que às vezes prejudica as outras pessoas e que prejudica nós mesmos, Igual eu falei aqui, a gente sempre fala coisa que não agrega em nada, e que pode prejudicar as pessoas. Então é importante você levar esse aprendizado para a sua vida de falar somente o necessário, falar menos e somente o necessário para você evitar conflito com as pessoas. E você vai perceber o quanto isso... Você não precisa fazer um voto de silêncio para você aprender certas coisas que precisa aprender, Por exemplo, como falar menos e falar somente o necessário. Então você vai perceber que quando você para de falar sobre certas coisas, para de dar opinião sobre certas coisas, ou quando alguém está falando com você, discutindo com você, você fala menos, você vai perceber o quanto isso vai ser vantajoso para você e para outra pessoa, porque você para de inflamar uma conversa ou uma briga, por exemplo, se está discutindo, para de
ficar pior, né? Então, você falar menos, somente o necessário, evita conflitos, evita que possa dar conflito, evita que possa acontecer alguma coisa ruim. E também falar somente o necessário e falar menos, evita a gente ficar reclamando.